Doutor André Ribeiro, como está? Obrigado, bom dia. Ora, como é que se faz Sara. sexo a 1,5 m de distância? É verdade, essa foi uma das recomendações mais caricatas que foram feitas nestes tempos de pandemia relativamente à saúde sexual da população. Antes de mais, obrigado por virem trazer este tema da saúde sexual à esfera pública. Ele faz parte da atualidade? E porque os portugueses precisam de falar mais de sexo, mais e melhor, porque grande parte dos problemas sexuais que nós vemos na nossa prática clínica estão relacionados com falta de educação sexual e falta de comunicação entre os casais. Bom, este tema é um polvo, porque na realidade também isto está envolvido, um polvo, porque se estende por vários braços, minha querida. Quando falamos também de toda a problemática das aulas de cidadania, esta também é uma das questões que fazem com que vossos se levantem contra as aulas de cidadania. Exatamente. Nós não estamos habituados a falar de sexo. Tirando os rapazes que falam mais que o que fazem, não é? Numa certa altura, os homens, peço imensa desculpa, mas por não falarmos, temos uma certa distorção da realidade e apoiamos em coisas como a pornografia para criarmos a nossa educação sexual, porque este tabu entre as famílias, entre as escolas, existe e, portanto, estas questões surgem, os problemas de disfunção. O que é certo é que neste ano de pandemia parece que a vida sexual dos portugueses não tem estado tão ativa. Murchou. Sim, os estudos a nível mundial já mostram que houve, de facto, especialmente quem foi mais afetado, foram as pessoas que não têm uns relacionamentos estáveis e, portanto, inevitavelmente tiveram mais dificuldade nas suas práticas sexuais e nos encontros sexuais. Isso porque para os outros assistimos também aqui a um boom nas gravidezes e nos nascimentos e... Os estudos ainda não conseguimos dizer, houve alguns estudos até que apontavam para uma diminuição das mulheres pelo desejo de engravidar e diminuição da utilização de contraceptivos, mas são estudos mais pequenos e não são da globalidade. Se referir que em Portugal o professor Pedro Nobre esteve a fazer uma série de inquéritos sobre esta temática e onde sair, entretanto, a análise da saúde sexual dos portugueses em tempos de pandemia. Fico um bocadinho baralhado, porque também, baseando-nos na imprensa, também no mesmo dia em que sai a notícia sobre a Austrália, sai uma notícia que em Portugal estavam a ser comprados cada vez mais brinquedos sexuais e a utilização cada vez menor de Viagra. Ou seja, a leitura disto é clara, não é? É um faça você mesmo em detrimento da relação sexual. Estamos a falar de casais ou estamos a falar de pessoas que não têm parceiro fixo? Não conseguimos fazer essa distinção, mas é de certa forma um dado natural perante o facto das práticas sexuais em casal, em relacionamentos diminuírem, portanto, o aumento da prática masturbatória e da utilização de brinquedos sexuais e todas as formas de autoerotismo, porque temos de falar do sexo fora do sexo apenas físico e penetrativo, e o sexo tem muito mais que isso, não é? Na dinâmica individual, na dinâmica de casal, através da intimidade, do erotismo, das carícias, há muito mais além de... É ótimo falar nisso. Inclusivamente eu tenho amigos que acham que sexo sem penetração é uma entrevista de emprego. Basicamente. Exatamente. E eu não concordo. Na realidade, sexo é tudo. É importante falarmos disso porque de facto vão surgir ao longo da nossa vida, podem surgir dificuldades a nível da excitação, do desejo e, portanto, é importante estimularmos e porque, por exemplo, o relacionamento de uma mulher e de um homem relativamente à sua sexualidade e ao seu desejo sexual não é igual e há discrepâncias e flutuações que muitas vezes são transitórias. É importante assumirmos como tal que isso existe e explorar as outras opções em relação ao que é a prática sexual. E estas dúvidas também vão surgindo no teu consultório? Vão surgindo, é bastante comum. Este período em particular houve naturalmente uma diminuição do desejo sexual para alguns casais e isto às vezes pode ser entendido de uma forma errada como esta pessoa já não tem interesse em mim e não tem necessariamente de ter, e a maior parte das vezes não terá necessariamente a ver com isso. A pandemia tem provocado ansiedade, um cansaço, a fadiga pandémica que falámos, o medo de contágio. E às vezes até questões de autoestima também. Sim, e as questões de autoestima, sempre o corpo e, portanto... Não é? Depois tudo a fazer na primeira temporada pão e bolos, é normal. E reparemos que a pandemia foi extremamente difícil para os relacionamentos. Houve, por exemplo, os casais com profissionais de saúde que se viram obrigados, muitas vezes o profissional de saúde, a sair de casa com medo de contagiar as famílias, rupturas amorosas em que as pessoas não tiveram capacidade de ter suporte familiar ou social relativamente a isso, casais que se separaram e se viram obrigados a manterem-se juntos com um aumento da conflitualidade e é importante fazermos a noção de que
pode ter havido, de facto, e tem havido um aumento da violência doméstica. Sim, sim, sim. E, portanto, estarmos alerta para um crime público que existe e que deve ser Aliás, o número de queixas logo o ano passado aumentou, disparou logo nos primeiros 15 dias de confinamento, precisamente por isso, não das próprias pessoas que estão fechadas em casa, mas dos vizinhos e de outras pessoas que tinham conhecimento e que acabaram por reportar, e é um crime público e todos nós devemos fazê-lo. E que inevitavelmente começaram a perceber-se também mais, porque agora estamos todos mais tempo em casa. Exatamente. Agora, o que fazer? Porque esta é a questão, este é o problema que está aqui, não podemos fugir a ele, não estamos a contorná-lo. O que fazer? Bom, é sempre uma gestão do risco relativamente às práticas sexuais que devemos ter, especialmente neste contexto da pandemia. Sabemos que a prática mais clara que devemos fazer é não ter práticas sexuais com alguém que está infectado ou um isolamento profilático. Desde que se saiba que a pessoa não está infectada, Exatamente, não é? e portanto isto passa também pela comunicação dos casais e adotarem de facto um consentimento mútuo no que é a gestão do risco, não é? Será que eu tenho comportamentos de segurança? A outra pessoa também o tem? Será que eu tenho medo de desenvolver sintomas? Sim. Como é que a outra pessoa lidará com isto? Se desenvolvermos sintomas, teremos a honestidade de falar abertamente sobre o tema, até para avisarmos eventuais parceiros que possam estar aqui associados. Portanto, há uma série de cuidados que devemos ter. A abstinência sexual é sempre a prática mais segura, mas não é viável a longo prazo, e temos de pensar aqui nas várias formas e na nossa capacidade de medir o risco. Saúde mental, não é? Exatamente, porque a saúde sexual faz parte de um pilar da nossa saúde a nível físico e a nível mental, e os relacionamentos, a intimidade, a afetividade com os outros faz parte de um conceito de saúde global, e às vezes tendemos a esquecer o sexo como saúde sexual e como um pilar da nossa saúde. Esta questão não vem com a pandemia, adensa-se com a pandemia. Como é que podemos fazer para mudar esta corrente? Isto é endémico em nós, portugueses, isto é uma carga cultural gigante. O que é que se pode fazer? Eu sou apologista de falar mais, de expressar mais sobre isto e de irmos progressivamente perdendo os tabus relativamente a este tipo de aspectos. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma noção e trabalhar mais os problemas, e os casais falarem das suas necessidades abertamente, dos seus desejos. A sexualidade é vivida com muita culpa, e se calhar as pessoas estão todas as pessoas têm todas o mesmo tipo de pensamentos e cognições associadas, mas por não falarem acabam por ficar muito presas a certo tipo de papéis sexuais e não exploram outras alternativas que seriam muito... Explorem. E o que está a acontecer aqui é muito importante, e tem que deixar de ser aquilo que tu começaste por dizer, que é numa noite de copos, só se falar aí. Exato. Falar sobre isto como deve ser, com formação, sóbrios e com educação. André, muito obrigada.